Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É bom estar novamente com vocês. Hoje, sexta-feira, final de semana, quando todos nós estamos nos preparando para um sábado e um domingo de descanso, mas também de muita bênção, porque final de semana é tempo de servir a Deus. É tempo de tirarmos um pouco do nosso tempo para oferecermos ao Senhor. Depois de uma semana de trabalho, de produtividade, de empenho na nossa vida profissional, agora nós temos um final de semana à nossa disposição para adorarmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor. Como fazemos aqui às sextas-feiras, nós tiramos alguns minutos do nosso programa para, de uma forma muito educada e dedicada, atender algumas pessoas que nos acompanham, que nos assistem e enviam aqui as suas dúvidas, e dentro do possível nós vamos ajudando essas pessoas a terem um melhor conhecimento, um maior conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu quero responder aqui algumas perguntas e vou começar respondendo a primeira pergunta, que é uma preocupação da Suelen. A Suelen, um abraço aí a Suelen, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. A Suelen, na verdade, enviou-nos duas perguntas que elas estão relacionadas entre si. Ela tem duas dúvidas acerca da volta de Jesus Cristo, e a sua dúvida, ou as suas dúvidas com relação à volta de Jesus, ao arrebatamento da igreja, se distingue em dois pontos. Primeiro, ela quer saber qual é o significado da expressão de que o Senhor Jesus, quando voltar, ele virá como um ladrão de noite. A segunda pergunta, ela está querendo alguma informação acerca do arrebatamento da igreja, quando nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Deixe-me tentar te ajudar aqui, Suelen, e não somente a você, mas a outras pessoas que talvez tenham as mesmas dúvidas. Eu gostaria de iniciar falando que a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, é uma realidade bíblica. Embora nos tempos modernos que nós estamos vivendo, e esta modernidade tem atingido até mesmo as nossas igrejas e alguns pregadores da palavra, quando assuntos relacionados à salvação, ao arrebatamento da igreja, às vezes têm sido deixados de lado para que se explorem assuntos que chamam mais atenção, como prosperidade, derramamento do Espírito Santo, vida abençoada aqui na terra. Eu gostaria de enfatizar que o arrebatamento da igreja é bíblico, a volta de Jesus é bíblica, até porque não haveria sentido algum nós dedicarmos a nossa vida a Cristo sem que tivéssemos a esperança de um dia estarmos com Ele. O próprio Jesus Cristo deixou registrado isso, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos sim esta grande e viva esperança de um dia estarmos com o Senhor, através do arrebatamento da igreja. Paulo, escrevendo sobre o arrebatamento, ele fala uma coisa interessante na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ele diz: porque o mesmo Senhor, que Senhor é este? Aquele que subiu, Jesus Cristo, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, daqueles que não morreram em Cristo. Isto é a ressurreição para o arrebatamento e não para julgamento. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados para o dia do arrebatamento. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, esses que ressuscitaram, nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por que vamos nos encontrar com o Senhor nos ares? Porque a volta de Jesus, ela é dividida em duas etapas. Primeiro, ele virá para os seus. Segundo, ele virá com os seus. Primeiro, ele virá para arrebatar os salvos, a fim de que estes estejam com ele. Depois, ele voltará com esses que arrebatou para julgar os não salvos. Nós faremos parte deste primeiro encontro, nos encontraremos com o Senhor. Porque o Senhor virá e nós nos encontraremos com ele nos ares, porque ele não pisará esta terra, a não ser quando vier para julgar esta terra. Então ele virá com os seus anjos, com exércitos celestiais, e o Espírito Santo nos conduzirá até ele. Nós nos encontraremos. É como alguém que vai fazer uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, e alguém vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, e nós marcamos um encontro no meio do caminho. Alguém sai de São Paulo para o Rio, alguém sai do Rio para São Paulo, e há um encontro no meio da estrada. É assim que vai acontecer. O Senhor virá e nós iremos a ele, elevados, transportados por sua santidade, o Espírito Santo. Esta é a razão pela qual nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ele não colocará os pés aqui, a não ser quando vier para julgar esta terra. Ela pergunta também acerca do ladrão de noite. E quero crer que a pergunta ou a dúvida da minha querida Suelen está relacionada com uma das cartas do Apocalipse, que foi a carta endereçada à igreja de Sardes ou de Sardo. O Senhor chama a atenção da igreja e diz: olha, eu sei as tuas obras, de que tens nome, de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí vem uma demonstração, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O Senhor estava chamando a atenção da igreja. Vocês precisam se conscientizar de que vocês andam dizendo que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Então corrijam isto, arrependam-se e corrijam essa situação, porque se não fizeres assim, se não houver da parte de vocês uma vigilância, virei sobre ti como um ladrão, e não saberão a hora que virei sobre ti. Este vir como um ladrão refere-se a um julgamento histórico inesperado, e não sobre a segunda vinda de Cristo. Aqui o Senhor está se referindo a um julgamento. Se vocês não se corrigirem, eu vou operar um julgamento na minha igreja. Vou impor uma pena sobre vocês, porque vocês não estão se corrigindo, continuam mortos e achando que estão vivos. Se não houver esse arrependimento, eu virei com um julgamento. Por que como um ladrão de noite? Porque ninguém espera a chegada de um ladrão. Quem é que vai esperar a chegada de um ladrão? Quem é que vai ficar de prontidão esperando que o ladrão chegue? Ou que o ladrão chegue? Ele sempre chega de surpresa, ele chega de súbito. Aí o Senhor estava dizendo: o julgamento virá também de surpresa. Mas se quisermos tomar este texto e aplicarmos também num sentido escatológico acerca da volta de Cristo, podemos afirmar que Jesus virá também de forma inesperada. No momento em que ninguém espera, o Senhor voltará. No momento em que ninguém está imaginando que ele vai voltar, ele chegará. Tanto é que não existe uma data prévia para que Jesus venha. Existem acontecimentos, profecias bíblicas que nos mostram que ele está voltando. E eu quero dizer a vocês, essas profecias já estão cumpridas. A volta de Cristo está mais próxima do que nós podemos imaginar.
do que nós podemos avaliar. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele virá de maneira inesperada, ele virá de maneira súbita. Portanto, necessário se faz que vigiemos. A Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem, se pela manhã, se à tarde, se à noite, se pelo romper da aurora. Estamos aguardando e dizemos com convicção: ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa maior esperança. Continuando o nosso programa de hoje, eu tenho aqui uma segunda pergunta, que é do meu amigo Horácio. Horácio, Deus te abençoe, que a sua vida seja repleta de bênçãos, não somente a sua, mas a da sua família. O Horácio pergunta alguma coisa sobre maldição hereditária. Isso é uma questão muito debatida, muitos pregadores defendem ainda hoje a presença da maldição hereditária, fazendo inclusive reuniões, movimentos, campanhas para quebra de maldição. Eu não quero polemizar o assunto, mas quero deixar aqui o meu posicionamento com relação a isto, o entendimento bíblico que eu tenho acerca da maldição. Nós sabemos que lá, no tempo da lei, havia até, por orientação de Deus, as bênçãos e maldições que eram proferidas. Bênçãos e maldições que eram proferidas lá no Monte Gerizim. Acontece que as pessoas estavam sob a égide da lei. A lei era muito dura e ninguém, por melhor que fosse, por mais aplicado que fosse, por mais benevolente que fosse, conseguia cumprir toda a lei, porque ela era demasiadamente exigente. E o que acontecia? As pessoas, quando não conseguiam cumprir a lei, estavam debaixo da pena da lei, estavam debaixo da penalização da lei, que era nada mais ou nada menos do que uma maldição. Eu não consigo cumprir a lei, portanto, eu estou sendo penalizado por ela. Acontece que a dispensação que nós vivemos não é mais a dispensação da lei. Estamos hoje na dispensação da graça. E Paulo, escrevendo sobre isto, ele foi muito claro. Paulo não deixou aqui nenhuma dúvida. Ele fala aqui, na carta que escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 10, ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Por quê? Será que Paulo está aqui insuflando as pessoas para que não cumpram a lei, para que descumpram a lei? Não, muito pelo contrário. O próprio Cristo, o próprio Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Acontece que, no verso 11, Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado, porque não há como cumprir todos os requisitos da lei. É impossível cumprir todos os requisitos da lei. E a própria lei era enfática ao dizer que, ao tropeçar em um só ponto dela, a pessoa acabaria tropeçando em toda a lei, em todos os pontos da lei. Aí Paulo diz: é impossível, ninguém será justificado pela lei, mas o justo viverá da fé. Ora, diz ele no verso 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Aí verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto,
ele levou na cruz a maldição que estava sobre a humanidade em decorrência da lei. Aí você me pergunta, meu querido Horácio, temos que estar continuamente expulsando essas maldições, ou elas já foram eliminadas quando aceitamos a Jesus e nos tornamos nova criatura? Sem nenhuma dúvida na resposta que eu vou dar. Quando você recebe a Cristo e mergulha na sua graça, é envolvido pela sua graça, a maldição não tem mais poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que sobre o povo de Deus não vale encantamento, não vale trabalho de agoureiro. Nós somos o povo de Deus, gentios alcançados pela bênção da salvação, e nos tornamos filhos de Deus e a sua nação eleita. Portanto, não há poder de maldição sobre as nossas vidas. Paulo é muito claro, não estamos mais debaixo da maldição, mas estamos debaixo da bênção de Abraão. O que o Senhor disse? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo nós somos abençoados com o nosso irmão Abraão, diz a palavra de Deus. Então não há poder de maldição sobre a vida daqueles que têm a Cristo. Quem não tem Jesus, quem não reconheceu o benefício da graça, como os judaizantes a que Paulo se referia aqui, que eles ainda estavam buscando a salvação pela lei, querendo baratear o poder da graça, ignorar o poder da graça. Paulo deixa claro, salvação não é por obras. Salvação não se dá por observância da lei, porque observando a lei ninguém será salvo. Estaremos todos fadados à condenação, à maldição, entre parênteses. Mas na graça, pela graça, através da graça, sob o efeito da graça, nós estamos mais do que abençoados. Tranquilize o seu coração, meu querido Horácio, e outros tantos que me assistem agora, que vivem o mesmo dilema. Sobre a vida daqueles que servem a Deus, não há maldição. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. Desfrute dos benefícios da graça que há em Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Pai querido, no precioso nome de Jesus, eu ministro agora a tua bênção sobre a vida daqueles que me assistem neste momento. As famílias que estão agora recebendo a bênção que o Senhor está determinando sobre elas. Aqueles que estão enfermos, aquele que está prostrado no leito da enfermidade, aquele que está com problemas aparentemente insolúveis. Ministra agora, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, que a tua boa mão possa alcançar estas pessoas e que elas sejam restauradas para a tua glória e para o teu louvor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Finalizando o nosso programa de hoje, eu quero fazer a você um convite. Domingo, às 6 horas da tarde, nós estaremos reunidos numa grande celebração, lá na rua Coronel Rodrigues, número 441, na zona leste de São Paulo. Rua Coronel Rodrigues, 441, na zona leste de São Paulo, na Vila Guarani, altura do número 5.700, da Avenida Sapopemba. Estaremos lá num grande culto de celebração e de adoração ao Senhor. Eu convido você e sua família para estarem conosco. Também quero deixar aqui o meu pedido, que sempre faço. Eu preciso da sua oração.
Eu preciso do seu apoio. Esse instrumento de propagação, de divulgação do Evangelho de Cristo, que nós temos usado aqui, um canal de televisão, um programa de televisão, ele precisa da sua ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso que você estenda as mãos, abra o coração, para que esse programa continue sendo levado ao ar. Para isto eu conto com os parceiros fiéis do programa Fé em Ação. Se você deseja ser um parceiro fiel, eu conto com você. A nossa Associação Fé em Ação conta com a sua ajuda. O nosso banco é o Banco Bradesco, agência 6250, a conta é 71.000-8. Eu preciso de você. Abra o seu coração, abra a sua mão, faça a sua contribuição para o nosso programa. Eu preciso de pessoas que me ajudem a fazer esse trabalho. Eu glorifico a Deus, porque até agora o Senhor tem sido fiel. A despeito de todos os apertos que nós passamos aqui todos os meses, eu louvo a Deus porque alguém tem estendido a mão. E eu glorifico a Deus por isso. Venha você também, faça parte conosco desse trabalho, desse projeto e seja grandemente abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe. Um abraço. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer,
su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás, si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer.